Então, no meio das muitas espécies de vozes, como conseguir compreender a voz de Deus? Para você ter uma ideia, a ciência revela que nós conversamos conosco mesmos, emitindo uma média de 120 palavras no cérebro por minuto. Você conversando consigo mesmo emite uma média de 120 palavras por minuto no seu cérebro. Significa que você conversa o tempo inteiro. E algumas pessoas, por não conseguirem discernir a voz de Deus, dizem assim: eu senti de Deus, quando às vezes é um sentimento humano. Outras pessoas, porque querem emitir uma opinião, e para serem ouvidas, elas acreditam que se disserem que foi Deus, elas serão mais acreditadas. Então, embora seja elas falando consigo mesmas, atribuem a Deus para serem atendidas naquilo que estão pontuando. Apesar de toda esta dificuldade em discernir, eu vou repetir: Deus fala, continua falando. Só que o escritor da epístola aos Hebreus está dizendo para nós que toda manifestação de Deus toda manifestação da voz de Deus, toda forma de Deus falar conosco hoje, está sujeita à presença, ao senhorio, ao comando de Cristo, porque Ele fala a nós através do seu Filho Jesus. O que eu quero observar contigo esta noite são algumas formas de Deus falar para te ajudar a compreender isto. E vou começar destacando umas lições que eu aprendi agora à tarde com Elias. Elias está dentro da caverna, capítulo 19 do primeiro livro dos Reis. Ele precisa ouvir Deus falar, porque ele está fugindo de Jezabel. Quando Elias se enclausura na caverna, a Bíblia diz que ele ouviu o barulho de um terremoto. E Elias cobre o seu rosto na expectativa de que Deus vai falar pelo terremoto. E a Bíblia diz que quando o terremoto passa, Deus não estava no terremoto. Depois Elias ouve um vento forte. Vem um vendaval, vem uma tempestade, e Elias espera ouvir Deus na tempestade. E o texto diz: mas Deus também não estava na tempestade. Depois vem uma chuva de granizo, pedras começam a cair, e Elias ouve o barulho e o fogaréu. E ele pensa: lá vem Deus. E o texto conclui dizendo que Deus também não estava na chuva de granizo ou no fogaréu. De repente o texto diz que há uma brisa suave, um silêncio. E no movimento do silêncio, uma voz brada dentro da caverna e pergunta: que fazes aqui, Elias? A primeira coisa que nós vamos ter que entender sobre a voz de Deus é que, se você quiser ouvir Deus falar, pare de ouvir as outras vozes. Vou repetir: se você quiser ouvir Deus falar, pare de ouvir outras vozes. Enquanto você estiver ouvindo o terremoto, o fogo e a tempestade, Deus estará em silêncio. É preciso parar a fim de ouvi-lo falar contigo. E uma outra lição que nós aprendemos aqui é que Deus não fala enquanto a ansiedade estiver maestrando a sua expectativa. Então, descanse.